Gente, então boa tarde, começando uma live à tarde, um chá da tarde, né, bem assim, propício, né, com esse calor, principalmente pro pessoal aí do Nordeste. Eu ainda tô em São Paulo, mas amanhã já vou aí pro Ceará, vou curtir uma semana para poder depois trabalhar com maior pique aí no Nordeste. Então quero agradecer muito o Mundo Acar, primeiro lugar a Larissa Mota, que está me organizando novamente aí, né, pela segunda vez. E bom, eu adoro o Ceará, para mim eu já falei para Larissa que a minha vontade, né, já fiz até uma promessa uma vez na Praia do Futuro que eu queria morar aí. Então eu adoro o calor, adoro as pessoas, né? E também adoro trabalhar aí, porque eu sinto uma receptividade muito grande. Em segundo lugar, quero agradecer ao Mundo Acar, que está possibilitando essa live, tanto no meu Instagram, Simone Arrojo, né, quanto também no Instagram aqui do Mundo Acar. Então, muito obrigada a todos que estão aí organizando a minha chegada. Vai ter um workshop no dia 18 sobre relacionamentos afetivos, e é sobre isso que eu vou falar hoje aqui na live. E relacionamentos afetivos é um tema muito importante, afinal todos nós estamos aprendendo a amar, a nos aprimorarmos no amor, né, das formas como são possíveis. Então, através da constelação familiar, através do campo que se abre, né, esse campo que se revela para cada pessoa de forma diferente, né? Então, aqui não é uma coisa matemática, a gente pode olhar para as nossas questões. Mas quando nós estamos sintonizados, assim como nós estamos agora, quando nós estamos sintonizados, nós de repente ouvimos algo que tem a ver com a nossa história ou que tem a ver com a nossa cura. Então, constelação é pura consciência de cura. Então é sobre isso que eu vou falar hoje, relacionamentos afetivos, e é esse workshop que eu vou fazer no dia 18. Também eu vou atender constelações depois em outro workshop. Vocês vão ter todas as dicas aí conversando com a Larissa no telefone 991791121. Então 991791121, que é o telefone da Larissa, ou entre em contato diretamente no Mundo Acar, que é essa referência aí em Fortaleza de cursos, de workshops, de seriedade no trabalho. Então agradeço muito a dona do Mundo Acar e a todas as pessoas que estão colaborando com esse trabalho. Então muita gente mandou perguntas, né? E eu vou começar a responder algumas, vamos ver. Como a relação com os pais influencia na escolha do parceiro? Então esse é um tema super importante, porque o nosso primeiro amor, né, o nosso primeiro grande amor, se ele não foi traumático, as nossas relações afetivas não serão traumáticas. Então qual é o nosso primeiro grande amor? Tem a ver com a nossa mãe ou com o nosso pai. A forma como nós vivenciamos o amor como bebês, inclusive quando nós fomos gerados, e isso às vezes até aparece, né? Aqueles pais que por acaso, né? Entre aspas, que não existe por acaso, engravidaram ou não estavam juntos, ou estavam em situações muito difíceis, e de repente apareceu a gente, né? E daí fica aquela, meu Deus, o que nós vamos fazer, né? O país, nosso país é um país que o aborto é proibido, e daí acontecem as coisas ou clandestinas, ou as mulheres correm riscos. Eu mesma perdi uma vez uma amiga que morreu fazendo um aborto, muito jovem, super bonita, e não tinha avisado ninguém. Então imagina o trauma que isso fica para as próximas gerações. Assim também as mulheres antigamente, o método contraceptivo era o aborto, né? Então tanto a pílula do dia seguinte com o DIU também. Então a forma como a gente é recebido, os nossos irmãos não foram recebidos porque foram abortados,
ou nas gerações anteriores tiveram pessoas e bebês que foram abortados. Então, aonde é que está realmente o grande amor? Muita gente fala, mas abortei porque não tinha condição financeira, outras pessoas não, eu abortei porque tinha problemas de moral, né? Então imagina, chegar grávida, ou estava casada, engravidei de outra pessoa, ou enfim, os pais não permitiam a gravidez, ou eram muito jovens, enfim, não importam os motivos, e isso é muito importante, porque quando a gente consegue dar um lugar aos abortos, os filhos, e por que eu estou falando dos abortos? Porque muitas vezes a gente não vai até o nosso pai ou a nossa mãe de forma inconsciente, porque o nosso pai ou a nossa mãe não recebeu algum bebê anteriormente. Então, se atrás de nós, por exemplo, nossa avó, por parte de mãe ou de pai, também teve aborto, e os nossos pais também não tomaram os pais, porque ficam fiéis à raiva dessas crianças que não têm um lugar, assim passa às vezes de 8, 10, né? Tem livros do Bert que falam até de 13 gerações, onde filhos têm raiva dos pais, não se conectam com amor, desconfiam dos pais, porque os pais, de alguma forma, abortaram, então esses filhos ficam fiéis aos pais. Então, gente, para que a gente seja feliz no amor, para que a gente dê continuidade na nossa árvore genealógica a um amor que traz para o mais, que dá vida a alguém com amor, então a gente às vezes precisa fazer essa constelação e olhar onde é que nós estamos emaranhados. Porque tem gente que fala assim, Simone, nossa, você fala, né, tomar o pai, tomar a mãe, eu de verdade não sei porquê, eu tenho raiva da minha mãe me fez de tudo, mas eu tenho raiva da minha mãe, ou eu tenho raiva do meu pai fez de tudo por mim, mas eu sinto raiva. Então a gente vê que essa raiva é uma raiva adotada, é um sentimento adotado, talvez de irmãos abortados. Por isso que é importante quando a gente participa de um workshop, e eu vou fazer esse movimento, né, com as pessoas no workshop do dia 18, que elas consigam ir até os pais e deixar com os pais aquilo que é deles e dar um lugar aos irmãos abortados. Os abortos, eles podem ser espontâneos, podem ser provocados, e existem abortos que nós nem sabemos. Então, a primeira vez que eu pessoalmente fui constelar com Bert Hellinger na Alemanha, há muito tempo atrás, eu estava em dúvida se eu ia ter ou não filhos, né? E eu fui constelar isso, porque eu achava que eu seria mais útil não tendo filhos, né, nessa vida do que tendo filhos. E daí apareceu que eu tive alguns abortos, mas eu nunca provoquei nenhum aborto. Mas isso apareceu. Então, às vezes, uma mulher tem atrasos menstruais, ou tá grávida e tem sangramento, então pode ser que tenha um irmão gêmeo, que no meu caso foi o que apareceu também, como se eu tivesse sido gerada gêmea, e hoje meu irmão é casado com gêmea. Por quê? Porque isso aparece no sistema de alguma forma. A gente, né, quando eu era criança, eu sentia um vazio, algumas coisas que depois, com a constelação, eu percebi que eu fui gerada gêmea. E depois esses gêmeos, eles começam a aparecer no sistema familiar, né? Como uma prova de que teve algum outro irmão que veio e que ninguém soube. Então, tudo isso mostra o quanto nós estamos conectados de alma, de coração e com amor. Então, o nosso primeiro sim para um relacionamento tem a ver com olhar para essas questões, com liberar o amor. A gente às vezes não se sente liberado para amar o pai ou a mãe, porque também existe uma coisa que se chama hoje na justiça de alienação parental. Quando um dos pais ou os dois falam mal deles, né? Então o pai fala mal da mãe para um filho, ou a mãe fala mal do pai para um filho.
ela impede esse filho de amar esse pai, independentemente da relação que o casal viveu. Então, a alienação parental, muita gente fala, mas a minha mãe falava mal do meu pai, ou meu pai falava mal da minha mãe, mas isso não me afetava tanto. E daí a gente olha num campo, né, morfogenético, num campo mórfico de informação, e a gente vê ali que a filha ou o filho não estão liberados para amar o pai, porque um dos filhos ou os dois tomaram partido de um lado ou de outro. Então, quando a gente vê hoje pessoas com problemas relacionados à sexualidade ou relacionados a ir mal na escola, quando a gente vê os filhos com déficit de atenção, então a gente, né, começa a perceber que essa criança já está com o amor interrompido de alguma forma. Então, gente, o amor ele precisa fluir, e ele flui quando existe ordem nas 3 ordens que o Bert Hellinger descobriu, que são as ordens do amor. Quando uma dessas ordens está em desordem, o amor tem dificuldade de fluir. E assim a gente acha que a gente tem dificuldade de fluir na vida, na prosperidade, no sucesso ou no amor afetivo, porque a gente tem o dedo podre, né? Muita gente fala, fulano de tal tem o dedo podre. Mas não é. A dor que acontece na relação, no seu relacionamento, tem a ver com uma dor que já está instalada no seu sistema familiar. Um padrão que já está instalado no seu sistema familiar. Então, pode ser um padrão de não respeito às mulheres. Então, por exemplo, se o avô não respeitava as mulheres, se o pai não respeitava as mulheres, então, de repente, vem um filho que vivencia essas histórias e que, de alguma forma, vai aumentando até que vire, às vezes, até escândalos, verdadeiros escândalos. Eu já aconselhei pessoas, né, de todas as áreas, né, que tiveram escândalos na vida em termos de relacionamentos afetivos, porque através do escândalo é vista a dor pode ser vista de fato, né? Não só a dor que essa pessoa está vivendo, mas quando tem um escândalo, toda a família tem que olhar para alguma coisa, não só a família, mas as pessoas também, que veem o escândalo na televisão, né? Então tudo isso mostra algo que está em desordem. Então a primeira desordem tem a ver com o pertencimento. Se lá atrás, por exemplo, seu pai ou a sua mãe, eles se relacionaram com outras pessoas e não deram valor a esse relacionamento, não finalizaram esse relacionamento com amor e com respeito, os filhos ficam emaranhados com os sentimentos dessas pessoas. Então, se a sua mãe, por exemplo, namorou um homem e ela traiu esse homem e ela, quando terminou, falou, eu termino com você porque você, sei lá, você não estudou, ou porque você é ignorante, ou porque você é pobre, ou porque você não tem meu nível, eu não sei, né? Ou porque você não é bonito o suficiente para mim, né? Então, quando não é valorizado o tempo que vivenciaram juntos, e essa mulher termina esse relacionamento e ela se casa e tem um filho. Esse filho ou essa filha começam a se identificar com as dores desse noivo da mãe, desse namorado da mãe, que se sentiu abandonado, desprezado, enfim. Então, é uma ordem que, se está em desordem, pode nos prejudicar. Mas a constelação, ela não existe para que a gente julgue a mãe, né? E que fale, poxa, olha, agora a culpa é da sua mãe. Porque tem muita gente que fala assim, vou fazer uma constelação para ver de quem é a culpa. Ou como eu vou me livrar de alguma coisa. A gente não está aqui para culpar, porque todos nós estamos aprendendo sobre o amor. Mas nós estamos aqui para olhar aquilo que não teve um lugar. E quando a gente pode dar um lugar, então nós podemos vivenciar o amor
apesar das dificuldades do amor. Então aqui eu não estou falando de um amor perfeito, porque neste nível ainda não existe um amor tão perfeito quanto a gente imagina. Mas o amor da nova era agora, que até estou fazendo um curso online sobre isso, que vou lançar agora em janeiro, o amor da nova era, ele é um amor que olha para a essência da relação entre almas, e não mais para tudo aquilo que uniam as pessoas antigamente, que eram outros interesses. O interesse de sair de casa, o interesse de ter alguém para te sustentar, o interesse financeiro, o interesse de beleza, o interesse de classe social, e vários outros tipos de interesses que a gente se relacionava e dizia que isso era amor, né? Então, essas ordens todas eu vou explicar no workshop, mas o sim pro amor começa quando o amor flui, quando a gente, ao invés de culpar nossa mãe, o nosso pai, ou de olhar para a relação deles, a relação afetiva deles, de uma forma julgadora, a gente pode aprender com a compaixão, com a humildade, de olhar e nos sentirmos pequenos. Então, quando a gente, na segunda ordem, né, consegue, na hierarquia, se sentir pequeno, ou seja, os nossos pais, eles já estavam na vida quando nós chegamos, eles chegaram antes de nós. E a vida deles, só eles podem mexer ou saber, sofrer, consertar, vivenciar. Os filhos não podem fazer nada por isso, mas eles podem dar um lugar de amor dentro da dificuldade da mãe de amar, da dificuldade do pai de amar e da dificuldade que cada um tem de crescer e de evoluir. Quando a gente exercita essa humildade, a gente volta para o nosso lugar, que é a segunda ordem. Primeira ordem é pertencimento, então todos os ex têm direito a pertencer, todos os irmãos abortados, todas as pessoas que vieram antes de nós, os relacionamentos, os casamentos, as frustrações, as dores, tudo isso tem que ter um lugar. Quando a gente consegue dar um lugar com consciência, nós podemos sair do trauma. Porque o trauma tem a ver com a falta da perfeição daquilo que deveria ter sido. E os nossos pais às vezes erram com a gente e não que existe um erro proposital, mas existe uma situação difícil. Então, às vezes, os nossos pais, na situação difícil, pensaram em nos abortar. Então, a gente fica o tempo inteiro vivendo situações onde a relação é abortada, né? Então, um aborta a relação, o outro aborta essa relação. E o sentimento que está por trás do aborto é: eu não sou visto, né? Eu não sou importante. Então, muita gente é bonito, formado, próspero, mas tem aquele sentimento do eu não sou importante. Então, quando a pessoa consegue mudar essa imagem interna com consciência, quando ela realmente consegue entrar na verdade da vida, que é todos nós somos importantes e tudo o que aconteceu foi para o nosso crescimento e tudo o que aconteceu anteriormente eu sou muito pequeno para isso, então a gente pode realmente continuar ter uma relação afetiva saudável. E a terceira ordem tem a ver com equilíbrio de troca. Então, todos os desenhos e todos os filmes e todos os contos mostram o príncipe e a princesa e foram felizes para sempre. Mas é a partir desse feliz para sempre que começa a nossa vida. Então, feliz para sempre é algo que seria fácil demais, mas nós viemos nessa encarnação para a gente fazer o caminho de volta, para a gente conquistar aquilo que a gente precisa para evoluir. Então, o equilíbrio de troca tem a ver com a maturidade espiritual. O amor tem muito a ver com equilibrar a troca. Então, quando eu me amo, eu me valorizo, com certeza eu entro numa frequência de amor por mim que eu vou encontrar na minha frente também uma pessoa
é amorosa ou do mesmo nível. Quando eu tenho amor interrompido em relação ao meu pai e à minha mãe, que eu ainda exijo algo deles, porque eles não foram perfeitos, eles deveriam ser perfeitos, e eu não tenho compaixão, eu não digo sim ao que foi, eu ainda me revolto, então eu vou ter dificuldades em várias áreas, inclusive na área da saúde. Então a gente vê que uma das doenças que mais mata no mundo são doenças cardíacas. E por quê? Porque isso tem a ver com amor, tem a ver com amor interrompido, tem a ver, né, a gente vê que a veia, né, as artérias, elas interrompem o fluxo. Que fluxo é esse? O fluxo do amor. Então todos nós queremos vivenciar um fluxo livre de amar e sermos amados. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse workshop. O que a constelação diz sobre relacionamentos homoafetivos? É alguma desordem? Gente, o Bert Hellinger nunca, ele faleceu, né, o ano passado, fez a passagem, ele nunca colocou os relacionamentos homoafetivos como uma desordem, mas ele sempre observou no campo daquelas pessoas que gostariam de entender o que isso significava na vida delas. E a gente percebe que os relacionamentos homoafetivos, eles têm algumas vertentes. Uma delas é quando as pessoas são geradas gêmeas, por exemplo. Então, quando um irmão morreu, né? A pessoa vive, se esse irmão era do sexo oposto, essa pessoa vive a sexualidade dela e a sexualidade desse outro irmão com o sexo oposto. Então, às vezes se torna até bissexual. A gente vê que uma pessoa que é homem, por exemplo, e que quer ser mulher, que quer se comportar como uma mulher, a quem essa pessoa está honrando? Então, às vezes a gente vê que os homens da família não respeitaram as mulheres, trataram as mulheres, né? E aqui eu não estou falando de feminismo nem de machismo, né? Mas trataram as mulheres como lixo, como objeto, não deram o devido respeito. Então, começa a aparecer no sistema homens que querem se vestir de mulher ou que se trocam o nome ou que são homossexuais porque eles estão de alguma forma dando lugar a essas mulheres. A gente vê também quando existe alienação parental, onde esse homem não pode ir realmente para o pai porque a mãe se faz de vítima, e isso é uma catástrofe em qualquer família ou em qualquer situação. A pessoa que se faz de vítima é parar de evoluir, né? E quando uma pessoa se faz de vítima, principalmente uma mulher, né, que é considerada sagrada e santa, né, o filho que considera a mãe santa e sagrada vai contra o pai. Então, como ele não pode amar o pai, ele também resolve amar um homem. Assim também com as mulheres. Então, mulheres que têm amor interrompido em relação à mãe, elas também às vezes procuram mulheres. E isso não é uma desordem, mas são fatos que se mostram e que buscam uma solução através da sexualidade, das escolhas sexuais. Então, algumas pessoas podem ver como uma desordem. O Bert Hellinger sempre respeitou os homossexuais como um destino às vezes difícil, né? Então eu constelo muitos homossexuais, tenho muitos amigos homossexuais e a gente vê o quanto eles mesmos falam, né? O quanto tem um destino difícil. Então respeitar esse destino, porque eles enfrentam preconceitos, porque eles enfrentam muitas coisas, né? Respeitar esse destino faz com que isso não vire uma desordem ainda maior, como a pessoa sente, tá bom? Os pedófilos, por favor, fale sobre isso. Tem uma família sofrendo demais. Pois é, gente, todo pedófilo,
ele mostra já um abuso sexual anterior. Então, a pedofilia tem a ver com a nossa criança traumatizada, que está completamente doente. Então, os abusos sexuais, eles não vêm da geração que está acontecendo. Eles vêm de segredos anteriores. Então, a gente vê, por exemplo, naquele filme Spotlight, que mostra, né, a pedofilia na igreja, por exemplo, o quanto a sexualidade pela igreja e por muitas religiões foi mostrado como algo pecaminoso. A sexualidade, vista de um ponto de vista espiritual, é a maior força para que você suba a Kundalini, se você souber usar a sexualidade com consciência, para que você evolua espiritualmente. Então, a Kundalini é uma energia que sobe por esse chakra, que é o chakra sexual, que nos homens fica localizado na próstata, das mulheres fica no colo do útero. Então, por isso que muitas mulheres, muitos homens têm problemas nessas regiões, porque essa energia é uma energia forte, é uma energia que deve ser usada também para a evolução espiritual e não só para o prazer físico, mas para o prazer espiritual, como um êxtase espiritual. Só que como isso não foi explicado, e todas as religiões têm esse conhecimento, mas eles não passam para a população, a sexualidade foi colocada como uma culpa. E depois, obviamente, isso se volta contra a própria religião. E eu não estou falando isso criticando nada, tudo isso é questão de consciência e inconsciência, mas quando a gente consegue olhar para os traumas infantis que a sexualidade colocada com culpa, sem consciência e com repressão traz, todos nós somos vítimas do distúrbio sexual, que vem já de muitas gerações. E a pedofilia é um escândalo que mostra isso, né? Que mostra já de muito tempo. Antigamente, por exemplo, uma menina, e eu mesma constelei uma vez uma moça, gente, que ela falou que a avó dela, eu falei, a sua avó foi abusada sexualmente? Ela falou, não. Eu falei, com quantos anos sua avó casou? Com 12. Eu falei, quantos anos tinha o seu avô? Ah, meu avô tinha 27. Meu avô estava andando na rua, viu lá uma menina brincando de boneca, entrou na casa da pessoa e falou assim pro pai dela, eu quero casar com ela. Ele falou, tá bom. Então, marcou o casamento, eles casaram. Naquela época, é pedofilia, mas era considerado algo sagrado, porque uma menina de 12 anos, naquela época, brincando de boneca, não tinha nem noção que era sexualidade. Então, a sexualidade para essa avó foi uma pedofilia, foi um abuso, foi um trauma, ainda infantil. E isso, mesmo que na época culturalmente não era olhado dessa forma, isso fica um trauma. E daí vira um trauma para muitas gerações. Eu estive agora na Índia o ano passado e fiz um curso lá, e nesse curso só tinham indianos. Todos os homens tinham sido abusados sexualmente. Então, se as mulheres têm dificuldade de falar sobre esse abuso, porque tem medo que o pai vai brigar, que o pai vai matar, ou que vai acontecer alguma coisa, imagine os homens que passam vergonha e jamais falariam que tinham sido abusados sexualmente. Então, geralmente um pedófilo foi abusado sexualmente, tem um trauma muito grande na infância. Geralmente é isso, ou ele já mostra algo de gerações de abusos sexuais anteriores, tá bom? Câncer de próstata teria algo a ver com a sexualidade? Tem. Câncer de próstata tem a ver com os homens que abortaram. Essa é uma das coisas. Tem a ver com o não reconhecimento do masculino dentro do campo familiar ou numa relação afetiva. Então, tem muitas mulheres que olham os homens como menos, como nada,
inclusive como nada sexualmente falando, porque tem muitas mulheres que têm muita dificuldade sexual e elas não querem sexo, elas ainda olham para o sexo como algo proibido, né? Como muitas mães passaram isso. A gente não vê a iniciação sexual de uma menina ser igual à iniciação sexual de um menino, né? Isso não é conversado. Ainda no pleno século XXI, sexo ainda é tabu, porque ainda não é olhado como uma forma de evolução espiritual também, de conexão de amor. Ainda não é olhado dessa forma. Então, câncer de próstata tem a ver com os homens que abortaram, da mesma forma como muitas mulheres que abortaram e ainda não dão lugar à dor da criança e não à dor dela. Então muitas mães falam, eu abortei, mas filho, olha, quando vem numa constelação, eu abortei porque eu não tinha dinheiro, porque eu estava na faculdade, porque meu pai não deixava. Olhem a dor da criança, deem um lugar à criança, para que você não fique com essa dor. Então, câncer de útero, ovário e de próstata tem muito a ver com abortos também, muito a ver com culpas sexuais e com não valorizar o outro, seja homem com homem, mulher com mulher ou vice-versa. E quando a mãe permite como pagamento de alguma coisa, ela oferece a filha para vários homens. Pois é. Isso acontece, inclusive, com mulheres que casaram. Então, o que acontece com mulheres naquela época que não trabalhavam? Elas casavam, às vezes o homem ia embora, e quando eles iam embora, elas precisavam se casar de novo, porque elas não trabalhavam. Quem ia sustentar esses filhos? Então, arrumavam outro homem para sustentar esses filhos, e esse homem era considerado pai, era chamado como pai por esses filhos. O outro homem era excluído, e daí tinha que equilibrar a troca. E como isso equilibrava? Muitas vezes com abuso sexual. Quando isso acontece, acaba os filhos achando que então eles vão ganhar dinheiro com prostituição. E então muitas mulheres se tornam prostitutas porque acham que ainda precisam que um homem pague para que elas valham alguma coisa. Então, gente, esse é um assunto muito profundo, porque assim como Jesus, né, nos mostra de forma tão bonita, tudo o que a constelação nos mostra é completamente sem julgamento, de abortos, de prostituição, de pedofilia, e muita gente confunde e fala assim, mas a constelação dá lugar à pedofilia. Não, a gente não incentiva a pedofilia, a gente olha, não exclui a pessoa por causa disso, né? Jesus fazia isso. Então, óbvio que a justiça vai prender e vai ter a condenação, e o pedófilo até quer essa condenação. Seja o que for, a pessoa até quer para compensar a dor provocada por ele a uma criança. Mas eu estou dizendo num outro nível, para que a gente possa curar isso. Tanto é que a constelação está na justiça brasileira de uma forma completamente ampla, para ajudar a conscientizar as penas, né? E tudo o que precisa ser realmente colocado em ordem. Mas não adianta só pagar por isso como se isso fosse resolver tudo, porque quando isso você paga na prisão, mas não tem consciência, e isso é o que mais acontece, o que vai acontecer com a próxima geração? Tá bom? Então eu gosto de esclarecer muito isso para que as pessoas não entendam. A gente não tá aqui para julgar nada nem ninguém, mas a gente tá aqui para olhar, né? De onde vem isso? O que está em desordem? O que pode agora ser uma nova imagem para essa família que tem um pedófilo, que tem um assassino, que tem uma pessoa que se prostitui, né? Ou que tem alguém que rouba, ou alguém que mente, ou alguém... O que pode ser uma nova imagem de cura depois de todo o trauma, de ter um suicida, ter uma perda de um filho, né? Depois de todos esses traumas, de um abuso sexual, inclusive
de pais, de homem, de pai com filha. O que isso significa? Né? Então a gente não está aqui para nem julgar, nem condenar, mas estamos aqui para simplesmente olharmos por um outro ponto de vista o que foi anteriormente, como o que foi anteriormente gera consequências. Então, antigamente era normal ter escravos. Agora, se a sua família teve fazendas de escravos e hoje você fala, nossa, eu trabalho como uma escrava e não ganho dinheiro, da onde vem isso? O que você está equilibrando na sua família? Lá atrás. Então, eu já aconselhei pessoas de todos os níveis, e que quando a gente olha, né, para todas essas questões, a gente percebe a dor. Isso não quer dizer que tudo que praticamente precisa ser feito, mudado, preso, julgado na justiça, não vai ser feito. Tudo isso vai ser feito. Mas é importante que para que haja cura, haja consciência. Como sanar a repulsa do masculino e o medo de ser traída. Gente, a gente tem a falsa ilusão de que uma traição acontece por uma parte só. Então, para começar, essa é a pior ilusão. Uma traição só acontece, mesmo que seja uma traição de alguém que, assim, por exemplo, você está namorando e essa pessoa te trai e você soube só depois que terminou essa relação. Você faz parte dessa traição. Então, uma traição, ela no fundo não é uma traição. Então, para começar, não existe traição. Então, isso é uma coisa profunda. Daí você fala, como não existe? Simone, você já foi traída? Sim, já fui traída. Mas a gente só pode curar quando a gente entende qual é a nossa parte. Então, existe dor numa relação afetiva porque ambos têm medo do amor. Ambos, de alguma forma, fogem da relação profunda do amor. E fogem de muitas formas. A traição pode acontecer quando um faz demais pelo outro, o outro perde a dignidade, fica com raiva, não consegue mais retribuir, então ele trai, ele quebra para ir embora, né? Então, é muito importante que um casal saiba o que é equilíbrio de troca. Equilíbrio de troca financeiro, afetivo, equilíbrio de troca em todos os níveis, né? Quando essa troca não acontece, essa traição já está acontecendo, mas é uma ilusão também. Então, equilibrar, se o casal quer ficar junto, é importante que o outro saia do papel de santo. Se você tem traição dos seus pais e você resolveu tomar partido de um deles, então você vai ficar na ilusão de que existiu realmente uma traição. Sempre quando acontece do outro buscar uma outra pessoa, é porque de alguma forma algo aqui está interrompido, está negado. Muitas vezes o que busca algo no outro, então, por exemplo, tem homens que saem com muitas mulheres ao mesmo tempo e que o tempo inteiro quer buscar segurança de que tem outras mulheres lá fora. Então, a maior parte das vezes mostra o quanto ainda ele é um filhinho de papai, de mamãe, Dom Juan. Então, todos os Dons Juans, eles são filhinhos de mamãe. Filhinhos de mamãe não cresceram, não foram pro masculino. Então, eles ficam no campo das mulheres. No campo das mulheres, ele é o gostosão, ele é o que ganha tudo, mas ele não tem coragem de vivenciar uma situação profunda. Mas por que uma mulher encontra um Dom Juan, um filhinho de mamãe? Porque ela também é uma filhinha de papai. Porque de alguma forma ela também não foi para o campo da mãe. Ela ainda não amadureceu no feminino. Então ela busca uma situação onde ela também não vai se sentir profundamente vinculada a um homem.
Então, gente, é um pouquinho do que eu posso explicar sobre a traição, né? Como eu disse, esse workshop aí em Fortaleza vai ser um workshop bem especial, falando sobre esses assuntos, mas trabalhando também através das constelações. E também, lógico, para quem quiser mais informações, eu vou ter o meu curso de online sobre relacionamentos afetivos. Eu fiz esse primeiro, são 10 encontros, depois vai ter ainda a parte 2, que a gente vai se aprofundar ainda mais. E nós vamos falar sobre todas essas dificuldades. Então, a solução para isso toda a solução, na verdade, está no sim para a imperfeição do amor. Ainda somos completamente imperfeitos no amor, nós não sabemos amar, nós estamos aprendendo a amar, agora na nova era, na era de Aquário, de uma forma mais clara, de uma forma mais liberta, sem mais procurar alguém, porque melhor eu me casar com alguém que meus pais vão aprovar, melhor eu me casar com alguém que tenha mesmo nível financeiro, cultural, mesmo nível de idade, enfim, né? E o mesmo nível sexual, né? Então, às vezes a gente vê, mas é mulher com mulher, homem com homem, meu Deus, como vai ser? Então, o amor, ele tá mostrando que ele tá muito acima de muitos dogmas que a gente tem visto por aí, para que a gente possa ultrapassar as nossas barreiras. Então, quando a gente começa a olhar para os nossos pais com humanidade, e a partir da humanidade, do que eles erraram no casamento deles, acertaram no casamento deles, do que eles erraram com você, do que eles acertaram. Quando a gente consegue olhar para os nossos pais com humanidade, nós conseguimos tomar os nossos pais com amor, com um sim de alma, do jeito que eles são, da forma como eles podem ser, porque eles não conseguem ser melhores, e o que eles são nos defeitos deles é exatamente o que nós fomos em outras vidas. Por isso que a gente vem com esses pais que às vezes têm maximizado um problema que pra gente incomoda demais, né? E isso tem a ver com o que nós fomos em outras vidas. Então, quando a gente diz, sim, eu também sou como você. Mas a minha mãe é muito, sei lá, rígida. Sim, eu também sou. Não, eu não sou, lógico que eu não sou. Então, olha ali, naquela frestinha de você mesma, e veja se você não é rígida com você, ou rígida com uma outra pessoa, ou moralmente rígida, ou uma pessoa que julga e que já condena, uma pessoa crítica. Então, a cura não está em mudar os nossos pais. A cura está em olhar o que os nossos pais nos incomodam e dizer a eles, eu sou como você, ou eu fui como você em outras vidas. E obrigada pela oportunidade de me mostrar que existe sim a imperfeição e que eu posso dar um passo além agora, né, com mais consciência. Porque, gente, não tinha YouTube, não tinha terapia antigamente. Sua avó, sua mãe provavelmente não fizeram terapia, seu pai, né, não tiveram essa oportunidade. Não tiveram oportunidade de olhar para a espiritualidade sem religião. Não que a religião seja boa ou ruim, mas por uma forma mais ampla de enxergar esse plano espiritual e mostrar que as coisas, elas não são exatamente como a gente acha que elas são. E que nós não somos vítimas de nada. Então, se a gente se acha vítima, nós vamos, no amor, continuar sendo vítimas, certo? Então, eu acho que é isso, gente. É possível, eu vou responder essa última pergunta. É possível estar disponível para o amor após um abuso sexual? Sim. Se a gente consegue, de fato, olhar para o abusador e, falando um português muito claro, uma criança aparentemente tem o físico de uma criança, mas não tem uma alma de uma criança. O abuso sexual, ele é mostrado de muitas formas. De novo, não justificando pedofilia, gente, pelo amor de Deus, entendam isso, mas mostrando que a gente pode ser mais forte depois do que a gente vivenciou.
nessa experiência. E que a nossa alma, ela não era criança quando vivenciou aquilo. Nosso corpo, sim, a nossa consciência, sim. Mas quando a gente consegue perceber que nós podemos olhar para isso como uma experiência que nos fortaleceu e que nos preparou para um amor mais equilibrado, então a gente pode realmente mudar tudo. Então nós estamos nessa vida aqui para transmutar, para olhar para o outro com compaixão, para olhar que nós não somos vítimas de nada, para podermos voltar para a nossa inocência, porque uma criança que foi abusada, ela sente que ela perdeu a coisa mais preciosa, que é a bondade, a inocência, a limpeza, né? Porque muitas pessoas falam, eu me sentia suja, eu me sentia culpada, eu me sentia, enfim, vítima, né? Mas quando a gente realmente consegue lamentar, chorar, ser apoiado nessa dor, quando essa pessoa consegue falar a respeito disso, ela então consegue ir para um outro nível de consciência, ultrapassando e transmutando, sem querer excluir essa história, mas deixando essa história como parte da vida dela, como algo que fez ela crescer, como algo que fez ela olhar para o amor ainda mais de uma forma para evoluir, tá bom? Então eu vou deixar o telefone, como eu disse, workshop então agora em 18 de janeiro, aí no Mundo Acar, em Fortaleza. Falem com a Larissa, porque eu vou ter 3 oportunidades, vocês vão ter 3 oportunidades de se trabalharem, né, através da constelação comigo. E o telefone é 9179 1121. 99179 1121. Vocês vão ter aí na bio as informações. Tá bom, gente? Um prazer novamente estar aqui falando sobre relacionamentos afetivos. Eu vou ter meu curso online sobre relacionamentos afetivos. Entrem no meu site, simoniarrojo.com.br e amar. Gente, nós viemos aqui para aprender sobre isso. E essa eu acho que é a área mais importante de todos nós seres humanos. Eu não sou perfeita ainda, obviamente que não, e estou nessa caminhada também aprendendo muito sobre isso, mas me conectando, meditando, me relacionando, vivenciando todos os tipos de histórias também, assim como vocês, mas com uma visão mais ampla, né, do campo, do que eu aprendi estando com o Bert Hellinger, com a Sophie e com tudo que eu aprendo ainda, né, através da Hellinger Ciência, da Hellinger Schule, que é a escola da constelação familiar, através das minhas vivências na Índia, através das minhas vidas passadas e de tudo que eu me abro, para que realmente o amor fique cada vez mais completo. Então eu desejo todo o amor do mundo para vocês, toda a consciência do mundo para vocês. Não busquem a perfeição, busquem a realidade, saiam da ilusão de que tudo que acontece lá fora não tem nada a ver com você, porque isso é mentira. Então, conforme nós vamos nos curando, conforme a gente vai tendo compaixão com os nossos pais e tudo o que foi antes, né, nos relacionamentos afetivos, de todo o sim que a gente tem que dizer, de tudo como foi nas nossas relações anteriores, e saber que nós provocamos isso, e saber que se nós provocamos, nós também podemos provocar coisas maravilhosas. Então, quanto mais gente boa a gente for pra gente mesmo, mais gente boa a gente vai encontrar pela frente. Então, seja gente boa com você, seja gente boa com as outras pessoas, que com certeza o outro não vai ter vontade de te trair, você nem vai atrair mais esse tipo de relação e vai atrair relações cada vez mais espiritualizadas, conscientes e de muito prazer, não só prazer aqui nesse plano, mas prazer também no mundo espiritual, tá bom? Gente, Satnam, Namastê, um grande beijo